Boa noite, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando em nossos corações. Em primeiro lugar, quero agradecer aqui ao Conselho da Igreja, ao reverendo Paulo Sérgio, pelo convite para estar aqui nesta noite, junto com os queridos irmãos. Trago o abraço do nosso pastor efetivo, reverendo Baltazar Lopes, bem como do Conselho da IPCG, e o abraço de toda aquela igreja a esta amada igreja. Que Deus continue a abençoar rica e poderosamente a vida dos irmãos. Convido-os a abrirem as suas Bíblias nos Salmos, desta feita no Salmo 139, que será motivo de nossa reflexão, de nossa meditação nesta noite. Salmo 139. Enquanto os irmãos procuram, me faço acompanhar do diácono em disponibilidade, Antônio Batista, é meu irmão mais velho de sangue, além de irmão na fé. E atualmente eleito como secretário da UPH, que com certeza depois ele virá aqui conversar com os homens desta igreja, na formação da UPH aqui, junto com o reverendo Mike, o presbítero Marcos, o presbítero Newton e os demais irmãos, não é? Salmo 139, versos 23 e 24, queridos irmãos, desses 24 versículos, eu quero trazer a exposição dos versos 23 e 24, que assim nos diz. Palavra do Senhor: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Pai Celestial, damos-te graças, Senhor, pelo privilégio de abrir a Tua palavra, de lê-la, de meditar nela e de nesta hora, Senhor, refletir junto com os nossos irmãos acerca desta palavra. Traga-nos vida através da vida que esta palavra traz a cada um de nós. Em o nome bendito de Jesus nós oramos. Amém. Quando nós lemos, queridos irmãos, o Salmo 139, um salmo, eu creio que conhecido por muitos, nós encontramos aqui pelo menos 3 atributos graciosos de Deus para conosco, ou do próprio Deus. Dos versos 1 ao verso 6, nós encontramos a onisciência de Deus. Dos versos 7 a 12, nós encontramos a onipresença de Deus. Dos versos 13 a 16, nós encontramos a onipotência de Deus. Temos um hiato nos versos 17 e 18. Dos versos 19 a 22, nós encontramos Davi, então, declarando a atitude do perverso e como ele quer estar diante de Deus e que Deus destrua o perverso. Daí ele termina esta oração, então, nos versos 23 e 24. Se fôssemos dar um título a esse sermão, talvez fosse um teste, uma prova, não é? Alguma coisa nesse sentido. Eu trago para os irmãos a reflexão de um exame maior. Por que isso, queridos? Muitos de nós, em algum momento de nossas vidas, enfrentamos exames extremamente difíceis, quer seja na escola, desde tenra idade, quer seja nos hospitais, nos exames que são feitos para descobrir ou não uma possível patologia, no trabalho, para uma promoção ou não, e assim nós vivemos de exame em exame no nosso viver, de teste em teste. Muito bem, esses exames são temporais, esses exames são passageiros e com certeza a grande maioria de nós passou com absoluto louvor, com êxito, na maioria dos exames que fizemos. Por outro lado, queridos irmãos, é muito chato saber que estamos sendo observados. É o professor que nos observa, é o médico que nos observa, é o patrão ou a chefia que nos observa, o comandante que nos observa, mas
Como devemos então responder a um Deus que nos vê em todos os momentos e em todos os lugares das nossas vidas, que nos observa o tempo inteiro? Um Deus que nos fez como nós somos, e que tem um livro que registra todos os nossos atos, todas as nossas palavras, todas as nossas experiências, aquilo que vem acontecendo ao longo da nossa vida e que irá acontecer. Davi, então, ele escreve esta canção, este salmo, na forma de oração no seu final, para dar uma visão acerca do assunto de ser observado. Contar com Deus que tudo vê, contar com Deus que está presente, um Deus que tudo sabe, um Deus que liberta, um Deus que dá segurança, um Deus que nos incentiva, um Deus que é esperança quando nos sentimos fracos e desamparados. E Davi então dirige a sua palavra ao Senhor no verso 23, de forma graciosa, uma petição. Mas antes de chegar aqui, queridos irmãos, olha só o verso 1 do Salmo 139, ele se dirige a Deus dizendo: Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. E aqui ele está falando da onisciência de Deus. Ele começa exatamente com a palavra Senhor. Essa palavra, Yehová, no hebraico, que é o nome pessoal, o nome escolhido, que Deus escolheu para si, que se compromete com os seus eleitos, com o seu povo, significa que este Deus estará conosco todos os dias até a consumação do século, conforme nos diz o evangelista Levi, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, verso 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esta é a palavra do Senhor para conosco. Este Deus é muito diferente do pai obsessivo, em especial nos dias presentes, em que as crianças navegam pela grande rede, pela internet, e este pai obsessivo que tenta controlar tudo que o filho vê, tudo que o filho escreve, tudo que o filho faz. Não estou dizendo que é errado. Errado é a obsessividade. Ele precisa saber exatamente acerca do que o filho faz. Mas, queridos irmãos, o nosso Deus, Ele é diferente. Ele ama você muito mais do que qualquer pai humano. Mas, ao mesmo tempo, Deus lhe dá espaço para tomar suas decisões e crescer. Isso não significa que você pode escolher qualquer coisa e depois achar que não terá responsabilidade com as consequências desses atos. Davi lamenta em outro salmo, queridos irmãos, o Salmo 142, verso 4, ele diz o seguinte: nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Esse é o sentimento de muitas pessoas nos dias atuais. A solidão é desesperadora. Ontem eu estava assistindo um documentário em que dois jovens, uma jovem que era uma esperta na área de computação, e passou tanto tempo à frente do computador que não conseguia mais falar com as pessoas, verbalizar face a face. Ela só conversava através de ligações. E hoje, às vezes, o filho está na cozinha, ou a mãe está na cozinha, o filho no quarto, em vez dele ir lá falar com a mãe, ele liga. O pai está na sala, o filho no quarto, ele liga. As pessoas estão comunicando desta forma, distanciado, sem a intimidade do relacionamento, e o que Deus quer é ter relacionamento conosco, e o que Davi nos traz aqui agora, queridos irmãos, é exatamente isso. A solidão é desesperadora, e quando nos parece
que ninguém entende, que ninguém escuta, que ninguém se importa conosco, nós nos afundamos mais e mais. E é precisamente nesse momento que o Senhor nosso Deus vem e nos diz: eu te conheço, eu sei quem você é, eu estou presente junto com você o tempo inteiro, e eu sou poderoso para te socorrer. Em vez de nos oprimir, Ele nos conforta e nos lembra que está atento a todas as nossas necessidades. Antes que a palavra nos venha à boca, o Senhor já sabe o que vamos pedir. Antes que façamos qualquer petição, Ele já conhece as nossas necessidades. Mas, queridos, o presente teste que Davi enfrentou neste salmo é qual? Porque Davi chegou a esta conclusão ao final deste salmo, de falar da onisciência, da onipresença e da onipotência de Deus. Ele faz uma conclusão numa abordagem deste tema tão íntimo, tão especial, tão glorioso, tão profundo, definindo a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Como? Por qual razão? Uma das coisas confirmadas e afirmadas pela palavra, queridos irmãos, é aquela que o próprio apóstolo Paulo, aos Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20, nos diz: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem mais vive, mas Cristo vive em mim. Será que podemos dizer isso? Será que podemos dizer isto para a nossa vida? Nossa luta contra o pecado é a mesma que Paulo. A nossa luta contra o pecado é a mesma que os nossos antepassados. A luta contra o pecado é a mesma que os nossos pastores enfrentam, que os nossos oficiais enfrentam, que os nossos irmãos enfrentam. Então abramo-nos, queridos irmãos, ao exame da parte de Deus sobre a nossa vida. Mas infelizmente, às vezes, enfrentamos esses pecados, essas provações, essas tentações, mas nos escondemos. Davi não fez isso. Vamos abrir ao teste, ao exame, de forma mais rigorosa, de forma mais profunda. Não tenhamos medo de nos examinar e de pedir que o próprio Deus nos examine, com os imperativos atuais que nós encontramos na Bíblia. Quais são eles? Olha aí, verso 23, eu quero apenas destacar a parte A deste verso: sonda-me, ó Deus. O primeiro imperativo é pedir a Deus para nos sondar. Davi, queridos, foi um dos homens mais corajosos conhecido na história bíblica. Não foi só um guerreiro extraordinário, brilhante ao enfrentar seus inimigos e sempre vitorioso, mas porque ele mostrou muita coragem diante de Deus, em assumir os seus fracassos, os seus pecados, e neste momento, em pedir a Deus para que o sondasse. Mas por que ele mostra sua coragem diante de Deus nesse momento? Colocando-se em suas mãos e permitindo um exame maior. Quando Davi pecou, Samuel capítulo 12, queridos irmãos, o pecado com Batseba é depois reprimido, advertido pelo profeta Natã, no capítulo 13 de Samuel. Davi assumiu, quando o profeta o confronta, ele diz: pequei. Ele não disse foi culpa da mulher, foi culpa da situação, não, ele diz: eu pequei. Numa outra situação, ele quis entender o quão glorioso era o seu reino, quanto poderoso era o seu reino, e ele pede então ao comandante, ao general, para contar quantos habitantes haviam, quanta pessoa havia no seu reino. Deus envia agora Gade para falar com ele.
o que você fez foi terrível. E Deus lhe dá 3 oportunidades. Ou você vai escolher, dentre estas 3 coisas, o seu castigo. Davi, então, ele assume, lá em 1 Crônicas 21, nós encontramos isso, e ele diz: caia eu nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas não caia eu nas mãos dos homens, que eu seja sondado pelo Senhor, ó Deus, que eu não seja sondado pelo homem, porque o Senhor é cheio de misericórdia, o homem não. Este era o caráter de Davi. Ele sabia diferenciar as coisas, e agora que ele sabe até onde Deus o conhece, Deus o vê, no início do versículo, ele já declara, do capítulo 139, ou do Salmo 139, ele já diz isto. Ele sabe que Deus o vê, ele sabe que Deus o conhece, então ele agora diz: Senhor, me sonda. Será que nós temos essa coragem nesta noite, queridos irmãos? Quando abrimos a porta do nosso coração, da nossa vida, para que Deus faça um exame íntimo, será que temos permitido isso, que tenhamos coragem de permitir isto, que Ele revise os lugares mais profundos da nossa alma? Ou será que, se fizermos isto, Ele vai encontrar lá alguns segredos bem guardados, algum cômodo bem escuro, de alguns pensamentos, de algumas palavras, de alguns olhares, de algum tipo de viver? Nesse primeiro imperativo de sondar, ele pede agora, parte B do versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. O verbo conhecer aqui, queridos irmãos, é o verbo yadá, ou yaldá, usado neste salmo 6 vezes. Os irmãos vão vê-lo no verso 1, no verso 2, no verso 4, no verso 14, no verso 23, parte A e parte B. Conhecer. Davi começa no verso 1 dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. E ele termina no 23 dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. No primeiro, queridos, ele declara o conhecimento de Deus sobre a nossa origem, sobre as nossas atividades, sobre a nossa formação, sobre quem nós somos, e de que nada lhe escapa de maneira alguma. Agora, no final do salmo, Davi mais velho, passando por tantas provações, por tantas tentações, ele pede a Deus que o examine profundamente. Senhor, venha conhecer o meu coração, venha saber o que está no meu coração, o que há de mais profundo no meu coração. E queridos, quando nós convidamos a Deus para examinar a nossa vida, sondar a nossa vida, e principalmente conhecer o nosso coração, nós corremos um risco, e talvez seja isso porque muitos irmãos não pedem e não faz esse tipo de oração. Porque ao abrir o coração, a porta do nosso coração, como já disse, Deus poderá encontrar lá algumas coisas que vai entristecê-lo, que vai nos colocar em situação não muito agradável. Uma das definições mais fortes, queridos irmãos, entretanto, que quero trazer nesta noite, é que a Bíblia nos diz em Jeremias 17, verso 9, que o coração, ele é perverso, maligno. Quem vai conhecer o coração? Tem gente que faz as coisas e de repente diz: eu não sabia que você tinha coragem para fazer isso. Eu não sabia que eu tinha coragem para fazer isto.
Daí a necessidade de pedir Deus para sondar o nosso coração, de Deus efetivamente conhecer o nosso coração, para trabalhar nele através do seu Santo Espírito. O segundo imperativo que nós encontramos neste salmo, queridos irmãos, encontra-se na parte C e D. Verificamos parte A e B. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Agora parte C e D do verso 23. Prova-me e conhece-me. O segundo imperativo é pedir Deus para nos provar. Ali está meu irmão, ele é professor há mais de 40 anos. Como é que você conhece que um aluno sabe ou não sabe? Primeiro, o professor sabe na convivência de sala, de regência de sala de aula, a participação do aluno ou não participação, o envolvimento do aluno ou não envolvimento do aluno. E um segundo, existem alguns outros métodos, mas um segundo é o exame. Aí você tem exame do primeiro bimestre, do segundo bimestre, do terceiro bimestre, exame do quarto bimestre, e aqueles que não foram aprovados, a Secretaria de Educação ainda tem piedade deles e faz. No exame celeste não tem segunda chamada, ou somos aprovados ou somos reprovados. Este imperativo é o mais difícil daqueles que nós encontramos aqui. Por quê? Porque provar, queridos irmãos, é algo que se busca aquilo que é genuíno, ou a qualidade genuína daquilo que é, se é verdadeiro ou se é fraudulento. Daí a Bíblia falar que existe trigo e joio, eleitos e não eleitos. Os mergulhadores, e eu sou fascinado pela questão de mergulho, nascemos à beira de um córrego e de um rio, e desde bem cedo o papai nos ensinou a nadar, a mergulhar, e eu sou fascinado por mergulho. Os mergulhadores e que buscam pérolas, eles têm um método para provar se elas são falsas ou se são genuínas, e que eles chamam de o teste da mordida. O que quer dizer? Ele pega aquela pérola, esfrega no dente, é lógico que eles não vão fazer isso debaixo d'água, não é? Eles vão retirar todas as pérolas, chegando então à superfície, eles vão pegar aquelas pérolas, eles vão mordê-las, suavemente, como se estivesse rodando elas, para saber um detalhe. Ou então vão pegar essas pérolas e esfregar suavemente nos dentes. O que eles estão buscando? As pérolas verdadeiras, elas são arenosas, então precisa ter uma ranhura, ou passando o dente, ou esfregando elas nos dentes. A verdadeira pérola, então, tem um toque arenoso, né? Quando Davi, então, ele pede a Deus para testá-lo, é para Deus pegá-lo como um mergulhador e provar se ele é verdadeiro ou não, se ele é genuíno ou não. E esse teste vai muito mais além de confirmar a sua lealdade. O texto original, Davi, na verdade, está buscando de Deus que ele o guarde, que ele o proteja. Por quê? Se nós olharmos dos versos 19 a 20, ele vai relatar aí quem são os homens ímpios. E Davi está dizendo: eu não quero ter as atitudes desses homens, eu não quero ser igual a esses homens, porque da mesma forma que eu estou pedindo que o Senhor haja com justiça, disciplinando estes homens, eu terei que pedir para mim de igual modo também. Então, Senhor,
tenha misericórdia, que o Senhor me examine, que o Senhor veja se eu sou genuíno ou se eu sou falso. Parte D do verso 23, ele continua então dizendo, prova-me e conhece os meus pensamentos. Davi, queridos irmãos, conhecia a batalha dos seus pensamentos. Será que nós conhecemos as nossas? Ninguém peca do nada. Há sempre um caminho para o pecado. Ninguém sai de repente e diz, vou pecar, pá, pecou. Não é assim. Tudo começa no pensamento. Tudo começa na cobiça, que nasce no pensamento. Nesse desejo de ser testado, então, os pensamentos tornam-se o maior investigador da nossa vida. E é o nosso pensamento, a nossa mente, que Deus vai usar. Davi não deixou um lugar escondido na sua privacidade, onde Deus não pudesse testá-lo. Conheces os meus pensamentos. É abrir a porta para um relacionamento mais profundo. Quando se fala num casal de namorados, namorar quer dizer conhecer, dar-se a conhecer e conhecer o outro. Mas hoje o namoro ficou muito mais braille com respeito aqui aos deficientes visuais do que efetivamente conhecimento, não é? Então veja só, é dizer, eu sou isso, vou ser aquilo, pretendo ser aquilo outro. Minha esposa não veio, foi lá para a sede. Ceci, quando a conheci, e começamos a namorar dia 13 de abril de 1980, primeira frase que eu disse para ela depois que saímos da igreja, eu sou pobre e vou ser pastor. Qual moça ia topar namorar com um cara desse? Eu já estava dizendo para ela os meus pensamentos. Será que nós temos coragem de chegar para Deus e dizer, Senhor, eu sou um miserável pecador, o que eu mereço é o fogo do inferno, mas eu creio na tua misericórdia, na tua bondade, que na eternidade o Senhor tenha me elegido para a salvação. É de estremecer, não, irmãos? Mas essa é a realidade, e que às vezes nós não paramos para enfrentar esta realidade. E, na verdade, queridos irmãos, esse verbo que é utilizado aqui, yadá, ou conhecer, é o mesmo que é utilizado em Gênesis capítulo 4, verso 1, quando o texto bíblico diz que Adão conheceu a sua mulher de forma íntima. O verbo conhecer é conhecer pela experiência. Não é apenas como ler um texto e abstratamente tirar uma compreensão. Não, Davi está dizendo para que Deus o conheça, e ele quer ser conhecido de Deus num relacionamento de intimidade, assim como marido e mulher têm no seu quarto reservado. Imagine Deus dominando os nossos pensamentos, irmãos. Deus controlando as nossas ações. Que tipo de pessoa seríamos se Deus efetivamente dominasse os nossos pensamentos? Bem, essa foi a recomendação de Paulo, de acordo com 2 Coríntios capítulo 10, verso 5. O bem que quero fazer eu não consigo,
mas o mal que eu aborreço está sempre diante de mim. Senhor, então eu preciso te conhecer, e eu preciso que o Senhor me conheça. Davi continua então, no terceiro imperativo, no verso 24, guia-me. E aí, vê se em mim há algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Ele se desnuda diante de Deus, ele se abre diante de Deus, e por fim, então, Senhor, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece, o Senhor vem examinar a minha vida, o Senhor vem a me provar, mas Senhor, não deixe de guiar a minha vida. Guia-me, Senhor, guia-me para o caminho eterno. Spurgeon disse sobre esse texto de Salmo 139 o seguinte: assim como odeio todo o caminho de maldade dos ímpios, também odiaria se houvesse algum caminho de maldade em mim. Então eu preciso que o Senhor me guie, que o Senhor conduza os meus passos, porque no meu coração, Senhor, existem muitos caminhos maus que muitas vezes nós seguimos, irmãos. Olha, eu sou bonzinho, só não mexa comigo. Não tem problema com ninguém, desde que não pise no meu calo. Ou, olha, tem gente que tem estupim curto, eu nem estupim tenho. Já ouvi isso muito, de muitos irmãos ao longo da existência. Com isso eles estavam querendo dizer: olha, no meu coração existem alguns caminhos que não são guiados por Deus, são dirigidos por mim mesmo, pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções, por aquilo que acredito que não é a vontade de Deus. Então será estranho, queridos irmãos, descobrir em nós alguns caminhos que de repente a gente, e eu tinha isso mesmo. Quando alguém chega e diz: você é orgulhoso. Não, eu não sou orgulhoso não, você é orgulhoso. Olha só aquela sua atitude. Ou um outro caminho: você é egoísta. Não, eu não sou egoísta, você é egoísta. Eu me recordo no ano de 1965, ali na cidade de Nova Glória, foi alguns evangelistas na igreja cristã evangélica, e passou um filme, foi a primeira vez que eu vi isso, mostrando 2 pastéis num prato, um pastel grande, cheio, não sei se o meu irmão se recorda desse filmezinho bem pequeno, e um outro pastel menor, e foi oferecido a alguém para que escolhesse, né? E o zoiudo, egoísta, foi lá e mão no pastelão. Vocês já conhecem bem a história, porque depois ela foi repetida muitas vezes, né? Abriu o pastel, era pastel de vento. O pequeno estava cheio de carne, mas o egoísta, ele sempre vai ver o maior, o melhor, e tudo para ele. Mas ele esquece que a Bíblia diz que é melhor dar do que? E aí de repente a gente percebe isso, um caminho desse, o caminho do mundanismo, irmãos, ou aqueles que se buscam prazeres vazios, ainda mais hoje, né? Eu nunca vi ninguém em selfie triste. Eu não sei se vocês já viram. É o mundo do prazer vazio. Alguns até morreram na tentativa de tirar a melhor selfie. Honra, fama, destaque, posição, dentro e fora da igreja.
são caminhos que não são caminhos que Deus está nos guiando, mas que nós mesmos estamos nos dirigindo. E Davi está dizendo: Senhor, guia-me pelo caminho eterno, guia a minha vida. Qual será o caminho do nosso coração? Qual tem sido o caminho do nosso coração? Qual será o caminho do nosso coração? Existe alguma perversidade em nós? Que perversidade, irmãos? Quer ver algo? Eu disse alguma coisa muito grosseira, mas veja só, uma perversidade que é um caminho no nosso coração. Veja só, que tal a apatia do nosso relacionamento com os meios de graça? Apatia no relacionamento com os meios de graça. Quantas vezes nós passamos dias sem orar? Nós não agradecemos o alimento, nós não vamos às Escrituras de modo adequado, com temor, com tremor, com reverência, depois de orar e pedir que o Espírito Santo, que é o autor das Escrituras, nos ilumine para entendê-la. Vivemos num mundo tão corrido, e isso vai passando. Quantas vezes a gente vem à igreja somente aos domingos e perdemos outros dias para exercermos os meios de graça da comunhão, ou o meio de graça da comunhão com os irmãos? Isso é perversidade, sem dizer outros. Deixe para lá, né? Que tal o caminho das próprias decisões? Eu não consulto a Deus se vou comprar um novo carro, se vou vender o carro, se vou comprar um novo imóvel, se vou fazer a viagem, se vamos passar as férias em tal ou tal lugar. Nós não consultamos a Deus. Quando muito nos reunimos em família e decidimos ali mesmo. Davi diz: Senhor, vê se em mim há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Qual a aplicação que nós extraímos então desse texto, queridos irmãos? Como Davi mencionou os possíveis lugares para onde ele poderia fugir sem sucesso no decurso do Salmo 139, ele agora pede a Deus que o conduza além do sol, além das estrelas, além das nuvens, ao céu prometido. Me conduza ao caminho eterno. E o único guia para o caminho eterno é Cristo Jesus, não há outro. Você está indo por esse caminho? Você está seguindo neste caminho, no caminho chamado Cristo, quando ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, ele não diz vai, mas vem, e isso é muito significativo. Um resumo de todo este salmo, então, leva a estas considerações e aplicações para a nossa vida, queridos irmãos. Deus me conhecia, Deus te conhecia antes mesmo da nossa concepção. Quando ainda estávamos no útero de nossas mães, ali mesmo, o meu embrião, o seu embrião, viu os olhos do Senhor. O Salmo diz: os teus olhos me viram ainda em substância informe, ou sem forma. Esta é a primeira lição, ou a primeira aplicação. Deus nos conhece antes mesmo de nascermos. Deus examinou a minha vida, Deus examinou a sua vida, Deus examina a minha vida e Deus examina a sua vida completamente. Ele conhece o nosso caminhar, o nosso assentar, o nosso levantar, o nosso deitar,
o nosso descansar, e todos os nossos caminhos não lhe são desconhecidos, mas Ele quer dirigir todos os nossos caminhos, Ele quer guiar-nos no único caminho que é Cristo Jesus. Deus sabe o que fizemos, nós também, mas Deus sabe o que ainda não fizemos e nós não sabemos. Então guia-nos, Senhor. Ele conhece os nossos pensamentos, Deus já sabe tudo o que vai acontecer conosco amanhã. Ele é onipresciente. Ele conhece os nossos pensamentos mesmo de longe, e a palavra ainda não nos chega à boca, Ele já sabe. Uma outra aplicação, Deus mostra a sua preocupação conosco, cercando-nos pela frente, por trás, à direita, à esquerda, por cima, por baixo, pois tudo que Davi expressa neste salmo é para afirmar os grandes atributos de Deus, de onisciência, onipresença e onipotência. E por fim, e é diante disso, queridos irmãos, sentindo-se nu em sua presença, e tendo apreciado aquele conhecimento, sendo maravilhoso demais para ele, Davi, é que ele acaba de joelhos, depois de entender a onisciência de Deus, dos versos 1 a 6, a onipresença de Deus, dos versos 7 a 12, e a onipotência de Deus, dos versos 13 a 16, é que ele acaba de joelhos, prostrado, humilhado, com essa oração, nos versículos 23 e 24. Por que não nos prostramos agora também diante de Deus, fazendo a Ele um pedido? Sonda-me, ó Deus, e conhece. Guia-me, Senhor, prova-me, Senhor. Assim quero convidá-los, assentados como estão, a se prostrarem, ou prostrarem a sua mente e o seu coração diante do Senhor, e pedir a Ele: Senhor, vem examinar a minha vida, para que eu possa andar pelo caminho eterno, que é Jesus Cristo, Teu Filho. Senhor, obrigado por esta palavra, obrigado, Senhor amado, pelo Teu cuidado para conosco, obrigado, Senhor amado, porque Tu és Deus, e um Deus de graça, um Deus que há de vingar-se de todos os Teus adversários, e não queremos estar entre eles. Então, Senhor, como filhos do Senhor, nós rogamos que o Senhor venha examinar o nosso coração, examinar a nossa mente, examinar a nossa vida, e venha provar-nos, ó Deus, a fim de que sejamos aprovados como genuínos filhos do Senhor. Como um mergulhador prova, ó Deus amado, uma pérola, que sejamos provados em Tuas mãos e aprovados pelo Senhor para vivermos no caminho eterno. Guia, Senhor, os nossos passos, guia, Senhor, as nossas vidas, dá-nos uma semana em paz, uma noite abençoada, trabalhando, Senhor, em nosso viver, a fim de que possamos crescer dia a dia, a fim de chegarmos à estatura de varão perfeito, a estatura de Cristo Jesus, nosso bendito Salvador. No nome dele nós oramos agradecidos. Amém, amém, amém.